Olá, alunos aí da disciplina de História da Educação. Eu estou gravando esse vídeo dando continuidade, ao conteúdo aí da nossa disciplina. No caso aqui, o tópico que a gente vai ver é em relação à educação na Grécia Antiga, que é seguindo os textos que estão disponíveis, naquela apostila que eu passei para vocês. Então, a primeira coisa que a gente precisa ver é fazer uma revisão do que já foi abordado. Primeiro a gente discutiu a importância da história da educação e posteriormente veio aquela discussão sobre epistemologia, que na minha opinião foi uma discussão que ficou truncada, foi mais difícil e que antes da prova de vocês eu vou montar também alguns slides e uma pequena videoaula explicando só os principais aspectos, os principais conceitos que vocês têm que entender em relação àquela discussão, para facilitar antes da prova de vocês. Então, muito provavelmente na semana que vem eu faço essa revisão para que fique tranquilo, para que vocês não sejam prejudicados para a realização da prova. Em relação à história da educação mesmo, a primeira forma de educação que a gente viu foi em relação às sociedades tribais, seja as sociedades nômades ou as primeiras sociedades que começaram a se estabelecer principalmente perto de rios, grandes rios, e fixar os seus primeiros povoados e exercer a agricultura. Mas o que estava discutindo lá na apostila? Que a educação nessas sociedades tribais era uma educação ainda por imitação. Não existia, obviamente, a instituição escolar, então não tinha um espaço formal da escola, e as crianças, os jovens aprendiam vendo o exemplo que os adultos das coisas que eles faziam. E principalmente aprendiam em relação às atividades que estavam relacionadas à sobrevivência deles, Então a caça, a pesca, a própria agricultura, e aprendia na prática, exercendo também e fazendo essas atividades. Então, era uma educação que não era formal nessas sociedades tribais e que o aprendizado se dava através do exemplo, através da imitação, e era uma educação mais prática relacionada às atividades mais vitais ali daquela sociedade que as pessoas precisavam para sobreviver. Aí logo depois nós vimos a educação nas sociedades orientais. O que é essas sociedades orientais? Talvez aqui foram de fato as primeiras formas de civilização que existiram na humanidade, mais próximo de civilização como a gente conhece hoje, que foram sociedades ali do Oriente Médio, norte da África, parte da Ásia também, principalmente as sociedades da Mesopotâmia, o Antigo Egito, e na Ásia, a Índia e a China. Então o texto aí da apostila de vocês está abordando principalmente Egito, Índia e China, como que foi a história da educação nessas três sociedades, que são sociedades orientais. Nessas sociedades foi onde surgiu as primeiras formas de Estado, ou seja, as primeiras formas de governo. Então, que se na sociedade, nas sociedades tribais, não existia propriedade privada, o cultivo da terra, tudo era dividido entre todos, aqui não. Nessas sociedades orientais você começa a ter uma divisão de classes sociais, nessas sociedades, e você começa a ter um governo, um Estado, para controlar a propriedade privada, para controlar as leis, para controlar a religião. Na maioria dos casos aqui, os governantes tinham um aspecto religioso muito forte, então governo e religião se confundia bastante, e você tem diferentes classes sociais, desde escravos a comerciantes, a classes de elite, sejam governantes ou ligados a cargos religiosos.
Então, essas são características que são comuns a todas essas sociedades, né? Seja Egito, Índia e China. É claro, cada um conservando a sua particularidade. E em relação à educação, o que a gente viu lá? Que a educação servia nessas sociedades principalmente para manter, né, e propagar a desigualdade social, porque eram poucos que tinham acesso à educação. Porque outra característica dessas sociedades foram as primeiras sociedades a inventarem a escrita, né? Então aqui surgiu as primeiras formas de escrita. Então poucos tinham acesso a esse conhecimento da escrita, né? Da leitura dessa escrita que foi inventada, porque não só aqui, mas durante toda a história, conhecimento também vai ser poder, né? E como, por exemplo, a forma de governo estava relacionada muito à questão religiosa, né? O faraó, o imperador, era um escolhido, né, de Deus, das divindades, ou ele era mesmo uma representação divina, né? O faraó era considerado um deus. Ter acesso ao conhecimento, saber ler as escritas sagradas religiosas, era uma forma de poder e que nesse caso ficava concentrado somente a uma determinada classe, somente a uma elite, né? Então a educação aqui serve para propagar essa questão da desigualdade social. Mas é importante ter noção que aqui surgem as primeiras instituições escolares, enfim, mas com essa característica que eu coloquei. Agora a gente vai para o período das sociedades clássicas, né? Que aqui vai trabalhar tanto a Grécia Antiga como a Roma Antiga. Grécia e Roma são sociedades que mais deixaram uma herança e que influenciam ainda hoje a nossa sociedade. Então, boa parte do que a gente chama de Ocidente, sociedade ocidental, vai beber aqui de Grécia e Roma e menos aqui das sociedades orientais. Então, eu coloquei aqui que a Grécia deixou vários legados para a sociedade, inclusive no campo da educação. Então, a gente vai ver que a própria pedagogia, ela tem aí a origem do termo, enfim, as suas primeiras discussões na Grécia Antiga. O que a gente precisa reter primeiramente em relação à educação na Grécia? É esse conceito aqui, ó, de paideia. Paideia não vai ter necessariamente uma tradução literal, né, do grego para o português, mas a gente tem que pensar que é uma concepção que vai envolver vários campos da sociedade, né? Então envolve vários campos da sociedade grega naquela época. E como que a gente pode entender esse conceito? Em relação à questão da educação, ele vai ser um conceito que vai dizer o seguinte, que a educação na sociedade da Grécia Antiga, ela é vista como uma educação de forma integral, ou seja, ela vai envolver tanto a prática educativa em si mesmo, né, o ato de ensinar, como ela vai envolver a formação cultural do cidadão. Então, quando os gregos estão pensando em educação, eles não estão pensando só na questão da escola, só na questão da teoria. Eles estão pensando em formar esse cidadão de uma maneira completa nas mais diversas áreas, né? E eu vou mostrar aqui para vocês. Então, ó, a formação do corpo, né, era feita pela questão da ginástica, né? Então, aí as primeiras formas de discussões de educação física. A formação da mente, né, feita tanto pela filosofia e pelas ciências, e a formação da moral, feita pela música e pelas artes. Vocês já devem ter escutado em algum lugar aquela frase mente sã, corpo sã. Ou seja, para os gregos era muito importante você conseguir ter uma formação que trabalharia todos esses aspectos, né, um pouquinho diferente da nossa formação hoje. Por mais que na escola a gente tenha lá, né, aula de educação física, pode ter aula de artes, mas a gente sabe que esses componentes curriculares são diminutos, são menores em relação a componentes das áreas de ciências, né, das diversas áreas de ciências, seja português, matemática, biologia e por aí vai. Então aqui na sociedade grega
tinha um equilíbrio muito maior entre todas essas áreas. E a educação era pensada, né, no equilíbrio dessas áreas, em formar o cidadão em todas essas áreas. Então não tinha como pensar a educação só focado na questão das ciências, por exemplo. Né? Ela é pensada em todas as áreas. Então, quando a gente pensa o conceito de Paideia, a gente está pensando a educação de uma maneira integral, de uma maneira ampla, que vai abranger as várias áreas que o cidadão grego ia se formar. E aí, a Paideia, esse conceito de formação integral, ele vai se modificando com o passar do tempo da própria sociedade grega. Então, ele vai se modificando no próprio desenvolver da história da sociedade grega. Então, a gente vai ter diferentes fases para a história da educação na Grécia e até para em relação a esse conceito de Paideia. Então, aqui, ó, umas questões que são importantes a gente colocar antes da gente entrar nessas diferentes fases da história da educação na Grécia Antiga. Primeiro, é aqui na Grécia que a gente vai, né, que vai ser criada de fato a instituição escolar como a gente conhece. Eu citei a criação da instituição escolar nas sociedades orientais, mas lá era mais relacionado com a questão religiosa. Aqui você vai ter um aspecto da ciência mais forte, principalmente na cidade-estado de Atenas. Mas assim como nas sociedades orientais, a educação na Grécia também vai ser uma educação elitizada, ou seja, o espaço, a instituição escolar vai ser voltada somente para as elites gregas, somente para os mais ricos, e não para toda a população da Grécia, né? Essa noção de escola democrática para todos, ela vai surgir só depois. Por quê? A própria palavra escola, se for pegar a etimologia, a origem dela no grego, ela vai significar o quê? O lugar do ócio. E quem que é que tinha ócio? Ócio, né? Tempo livre. Quem que é que poderia desfrutar desse tempo livre? Somente as elites. Porque para que eles, né, para ter tempo livre, significava que tinha outras pessoas trabalhando para eles, né? Na sua grande maioria, sejam servos e principalmente os escravos. Então, a sociedade grega era uma sociedade que tinha os escravos, né? E que esses escravos não tinham nenhum tipo de direito, né? E muito menos o acesso à educação. Então, a educação vai ser feita somente para as elites, que em Atenas, depois a gente vai ver que, inclusive, tem uma questão de relação com a formação feita pensando a participação na política, ok? Mas o que a gente tem que entender, então, na Grécia também é que era uma forma de educação focada somente nas elites. Outra coisa muito importante, como eu coloquei, é a origem do termo pedagogia e da ciência pedagogia. Então, vai ser na Grécia que esse termo, essa palavra pedagogia, vai ter a sua origem. A palavra vem do termo paidagogos, que era geralmente um escravo responsável por conduzir a criança à instituição escolar. Então, a primeira forma de pedagogo era aquele ser responsável por garantir que a criança está indo à escola, garantir que ela tem de fato a sua educação. E se a gente for parar para pensar, isso faz um sentido. O pedagogo é aquele que garante, né, o acesso ao conhecimento, ao processo educacional às crianças. À medida que, né, a sociedade foi avançando, obviamente esse termo pedagogo foi mudando o seu sentido, né? Ao ponto de ser encarado como encarado hoje do ponto de vista do educador, daquele que vai estudar a ciência da educação, que vai fazer ciência sobre educação, mas a origem está aqui nesse termo e naquela pessoa que conduzia a criança, uma criança da elite, à instituição escolar. E foi na Grécia Antiga onde surgiram as primeiras discussões pedagógicas, né? Então,
na Grécia Antiga a filosofia era muito forte, então os filósofos se faziam questões como as que estão colocadas aqui, né? O que é o ato de ensinar? Como esse ato de ensinar deve ser feito? Para que devemos ensinar? E quando eles, né, se colocavam essa série de questões, eles formulavam, né, uma série de teorias, e a partir dessas teorias e da escrita dessas teorias, a gente pode considerar que a gente tem as primeiras discussões da ciência e pedagogia. Então, se a gente pega a teoria da educação, parte do que a gente tem hoje como ciência, muita gente vai beber na filosofia da Grécia Antiga. Aqui, ó, que nem eu coloquei, né? Então, a gente tem lá aquele conceito de paideia, que é a formação integral nas várias áreas, né? O corpo, a mente, a moral. E esse conceito ele vai acontecendo de diferentes formas durante o desenvolvimento histórico da sociedade grega. Então, no texto aí da apostila de vocês vão ver que a gente tem 4 fases para pensar essa educação na Grécia. A primeira fase aqui, educação heróica, que é no início da sociedade grega. Então, quando os primeiros povoados começaram a se formar na Grécia, e está aqui, ó, poemas homéricos. Por quê? Porque a educação nesse período era baseada principalmente em mitos que advinham de poemas, e principalmente de um escritor chamado Homero. Homero foi o cara que escreveu a Ilíada e a Odisseia, que é onde passa, por exemplo, onde conta a história da Guerra de Troia, né, que tem o mito do cavalo de Troia, que os gregos fizeram um grande cavalo de madeira para dar de presente para os troianos, mas na verdade aquilo era uma armadilha, e com isso eles conseguiram ganhar a guerra. É onde conta a história do herói, do Aquiles, e tem até um filme aí com Brad Pitt que conta essa história. Então, toda a moral, enfim, todos os conceitos que eles passavam para educar as pessoas naquele período, advinham então desses poemas, desses mitos que eram contidos nesses poemas. Aí depois a gente vai ter o período da educação cívica, e aqui a gente tem 2 concepções de educação, né, de diferentes cidades, que vai ser Esparta e Atenas. Então hoje a ideia é tentar abordar até aqui, até a educação cívica de Esparta e Atenas, onde uma cidade era voltada mais para a guerra, né, para a formação do corpo, enfim, e outra cidade era voltada mais para ciências, para política, para filosofia. Então a gente tem essa diferença. Depois um período de educação clássica, principalmente vindo de Atenas, onde a gente vai ter grandes filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, que também vão estar pensando, né, questões sobre educação. E por último, a educação helenística, que é o período que foi do império do governador, né, do Alexandre o Grande. Educação heróica, eu já falei um pouco aqui para vocês. Era uma educação aristocrática, ou seja, voltada para as famílias mais ricas da Grécia, o que de uma certa maneira vai permanecer durante toda a história da educação na Grécia. Só que a diferença é que era a educação que se dava mais um espaço familiar. Então você tinha a figura do educador que ia lá na casa da família, ou que era contratado pela família, para ensinar os filhos dessas pessoas mais ricas. E os nobres, né, tinham essa questão da educação justamente para se diferenciar das demais classes sociais. Como eu coloquei, a gente vai ver que na história, conhecimento é poder. Então esses nobres queriam que seus filhos tivessem conhecimento para ter poder e, consequentemente, se diferenciarem das demais classes sociais. E como eu falei, era baseado nos mitos que vinham dos grandes poemas e pregando sempre valores como a força,
a coragem, a lealdade, o desafio, a morte, né? Então, muitas vezes, morrer para eles era uma questão honrosa, né? Que eles buscavam e desafiavam a morte o tempo todo, baseado em histórias, por exemplo, como de Aquiles. Aquiles era um rei grego, logo, ele tinha o domínio da fala, da oratória, ele sabia discursar muito bem por ser um governante, ele foi educado para isso, mas ele também foi educado para guerra, para guerrear. Ou seja, a gente vê aqui também o conceito de paideia. Um governante que sabia tanto discursar, né? Tinha um intelecto bem formado, mas também tinha um corpo bem formado através da arte da guerra. Tanto é que Aquiles foi um guerreiro que fez diferença na guerra de Troia. Então a gente vê como que o conceito de paideia se aplica aqui nessa questão da formação do Aquiles. E por último, para a gente finalizar a videoaula de hoje, é a diferença de educação entre Esparta e Atenas. Tem um conceito em relação à Grécia Antiga, que é a questão da polis grega. O que é isso? Cada cidade da Grécia é como se fosse um país, um estado autônomo, separado. Então, cada cidade grega tinha suas próprias leis, sua própria forma de governo. A única semelhança que ia ter entre essas cidades da Grécia seria a língua, o grego, e a religião. Né? No caso, a politeísta, que acreditava em vários deuses. Tinha lá Zeus, Hades, Poseidon. Mas elas tinham formas de governo, de agir, né, diferentes entre si. Inclusive, essas cidades gregas, apesar de pertencerem ao mesmo país, elas faziam guerras entre si. Esparta chegou a guerrear contra Atenas. Então, as maiores, né, cidades-estados da Grécia, ou polis grega, foram justamente Esparta e Atenas. E aí, quais eram as características dessas duas cidades? Esparta tinha uma formação militar, ou seja, a educação era voltada para a questão militar, né, e muito autoritária. Então, as crianças eram castigadas duramente, né, passavam fome, frio, para aprender e para ficarem fortes para a questão da guerra. E toda a educação estava centrada no governo, no Estado. Então, era o governo que geria todo o processo educacional, principalmente porque ele queria ter pessoas formadas para a guerra. Não é porque elas eram formadas para a guerra que elas não estudavam outras coisas, inclusive música e educação física, e artes também. Mas o foco principal que eles estudavam era tudo relacionado com a guerra. Já Atenas tinha uma formação mais voltada para a política, e principalmente para a política democrática. A democracia, esse conceito de democracia que a gente conhece hoje, foi inventado em Atenas. Então foi aqui que teve a primeira forma de governo democrático. Não era tão democrático assim, porque participavam só os homens mais ricos, maiores de idade. Enfim, era uma democracia limitada. Mas foi aqui que foi criada a primeira forma de governo democrático. E o foco da educação estava na questão intelectual, justamente para preparar as pessoas para a política. Né? Ou seja, para a pessoa participar da política, ela tem que ser o quê? Um bom orador, ter uma série de conhecimentos. Não que ela deixasse de aprender educação física, artes, entre outras ciências. Mas ela tinha um foco maior. Ou seja, aquele conceito que a gente tem, né, de paideia e de formação integral em todas as áreas, ele acontece aqui nessas duas cidades, só que a gente vai ver que o foco é diferente em cada cidade. Uma mais voltada para a questão militar, outra voltada mais para a questão política e para a questão do intelecto. Então aqui eu separei as principais características de um e outro. Esparta, militar, autoritária, e era o governo, o Estado que geria a educação. Atenas, a política, um caráter mais democrático, e as escolas eram autônomas, não eram geridas pelo governo. Tanto é que tinha gente que ganhava dinheiro para ensinar outras pessoas em Atenas. Ok?
Então a gente fica por aqui com essa videoaula. Na próxima aula a gente vai continuar esse conteúdo em relação à educação na Grécia. Eu vou preparar outra videoaula para a gente poder tá continuando o conteúdo. E também as questões da próxima atividade que eu vou pedir para colocar lá na plataforma vai ser relacionada com essas videoaulas, né? E também o texto da apostila vocês têm que ler para poder estar resolvendo os exercícios, tudo bem? Um grande abraço. Durante os horários de aula, eu vou estar lá na sala do Google Meet também para estar ou explicando isso aqui que eu expliquei nessa videoaula e também esclarecendo qualquer dúvida que vocês tiverem durante o processo para resolverem as atividades. Então, sempre nos horários das nossas aulas, eu vou estar lá disponível na sala do Google Meet para estar atendendo vocês, ok? Um grande abraço e até a próxima.